Eu disse que emagrecer é um dos verbos que a gente mais conjuga, né? Agora, como? Tem tanta gente que pergunta, como é que você emagreceu? Como que você perdeu peso? É uma questão comum para muitas pessoas. E claro que há vários caminhos, desde cirurgia, tratamento, dietas específicas, não é? Mas e se você começa pela forma de olhar o alimento? Será que isso pode mudar? Pode trazer mudanças significativas e você pode ter menos peso? É sobre isso que a gente vai conversar agora com a Lúcia Oliveira, que é terapeuta de saúde integrada e que ela vem trabalhando e tendo bons resultados, não é, Lúcia? Bom dia, obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite. Viu? A Lúcia é massoterapeuta, trabalha com auriculoterapia. Terapia sistêmica familiar, terapia de constelação de estrutura, cromoterapia, pedras quentes. É todo esse caminho que ajuda também quando a gente fala no processo de emagrecimento, né? E o que você traz? Na verdade, o que aconteceu, por muito tempo eu fui esteticista. E eu trabalhava somente com massagem modeladora de emagrecimento. E eu fui percebendo que na minha marca as pessoas passavam por dietas, exercício, massagem e nunca conseguiam o resultado. E aí, como eu fui me tornando terapeuta de constelação sistêmica familiar, eu fui entendendo que o jeito de olhar para o alimento, o jeito de olhar para a comida fazia diferença. A dieta ela é muito importante, mas eu preciso entender qual lugar a comida tem na minha vida. E aí eu integrei os meus conhecimentos para tratar as pessoas. E você trabalha constelação também, né? Trabalho constelação também. E o que você verifica quando a gente traz a constelação para essa área da nossa vida, de como observamos a comida, de como lidamos com ela? Como é tudo muito particular, nós somos muito singulares, não tem muito um protocolo. Entendi. Mas normalmente a comida está a serviço de alguma coisa e dentro do meu sistema familiar. Eu tenho alguma carência entre o pertencer e hierarquia e que precisa ser preenchido com esse alimento. E aí a gente vai olhar com mais clareza e dar um lugar para isso. E às vezes, justamente, as pessoas põem ali no lugar de um amor que não foi muito bem trabalhado, de uma perda que se teve. Isso. Coloca nesse lugar. E muitas vezes, não só da parte biográfica, porque assim, tem do dia que eu nasci até hoje. Aí eu posso identificar isso. Mas muitas coisas eu trago problema no meu sistema familiar. A partir de histórias que vieram antes de mim. E eu substituo toda essa dor. E muitas vezes eu estou muito cheia de dor e eu não quero olhar para essa dor e eu ponho tudo isso na comida. Gente, isso é surpreendente. Quer dizer, uma dor da minha constelação, de toda a minha família, de todos os meus ancestrais, vamos dizer assim, e que pode refletir diretamente na comida. Pode refletir diretamente na comida e muitas vezes reflete, muitas vezes. E aí, hoje, a gente observa, além dessa questão, né, que você traz da constelação, que você descobre por que você está olhando para a comida de uma forma diferente e aqui ela está te servindo, a gente não tem assim, me corrija se eu estiver errada, mas parece que hoje a gente tem uma difícil relação com a comida, não é? Bastante difícil, porque a comida, ela é um evento social. É difícil você ter um encontro e não ter uma comida no meio. Verdade, ainda mais mineiro, né? Ainda mais mineiro. A comida, vem muito quando você é criança, aí você chora da mamadeira, chora, põe o peito, chora mamadeira. E eu vou crescendo e vou entendendo que a comida substitui qualquer sentimento. Se eu tô triste, tem mamadeira. Se eu tô feliz, tem comida. Então a comida, ela tem uma história cultural muito grande. E hoje a gente não cuida muito. Claro que comer um sanduíche é gostoso, né? Uma batata frita, a gente não vai negar isso. Mas parece que a gente não tem uma relação assim de cuidado. A gente acabou de falar de cuidado com a Geni. Eu não cuido do meu prato. Você percebe isso também? Eu não cuido do meu prato porque eu não cuido de mim. Exatamente. Então, precisa partir do autocuidado. A partir do momento que eu não percebo que eu sou bastante importante, aí eu não cuido de mim. Então, isso chama falta de autoamor. É outro lugar que pode ser olhado. Então, se eu não me amo, eu coloco para dentro de mim coisas que vão me autodestruir. Nossa, é um boicote impressionante. Por isso que às vezes as pessoas começam todo o processo de reeducação, com orientação, atividade física, e de repente se frustram porque não deu certo. É por causa disso? Por causa disso. Muitas vezes por causa do autoamor. E muitas vezes, como eu disse, dores. Por que eu não me amo? Porque existe dor. Muita dor. Nós estamos envolvidos em processos de perdas, como você falou, substituição, amores que não deram certo. E quando eu olho para minha família, que eu trabalho muito com familiar, quantas dores possui dentro de uma família? Muitas, não é? E por amor infantil eu pego essas dores para mim e muitas vezes eu escapo através da comida. E aí vem compulsão também? Vem compulsão também. Anorexia, compulsão, bulimia, tudo isso pode vir através
desse amor infantil para pegar a dor da família. Você falou que cada caso é um, né? Isso. Muito individualizado. Mas quando se descobre, né, essa relação da comida com a dor que vem há anos nos meus ombros, como é que fica esse processo, né? Porque a pessoa, ela consegue enfrentar o processo de reeducação alimentar, né? Consegue ter o entusiasmo da atividade física. O que você percebeu, Lúcia? Consegue, porque aí fica leve. Porque aí o significado é outro. Aí a batata frita não está mais a serviço do minha falta de amor. Preencher, né? Aí é só um alimento gostoso. E aí eu não preciso compulsivamente colocar ela para dentro, eu posso só apreciar. E aí, como eu tenho um lugar para o alimento, aí, por consequência, vem o emagrecimento, porque eu não preciso comer tanto. Para quem está acompanhando a gente agora, né, no Manhã Total, e que toma café da manhã, às vezes nem tomou café da manhã, ou bateu um pastel com refrigerante logo cedo, né? O que a pessoa pode observar que realmente ela fala, opa, peraí. Eu e a comida, nós precisamos dar um tempo aqui agora para nos avaliarmos. O que ela pode observar no comportamento? A pergunta é, para que comer tanto? Esse para quê, a gente tinha que... Tatuar, né? Tatuar, você tá entendendo? Para quê? Para quê? Aonde que tá tão complicado que eu não quero ver? Então eu fico me entupindo disso, que não é bom para mim. É a primeira pergunta. Só que descobrir essa resposta não é tão fácil, porque tem uma nuvem, né, que me tampa de ver isso. Por isso que o processo terapêutico vai ajudando eu ir tirando essa nuvem e percebendo esse para quê. E aí emagrecer fica até mais gostoso? Fica até mais gostoso. Na verdade, comer fica mais gostoso. Não é só emagrecer que E interessa. emagrecer vira consequência disso. E às vezes o emagrecimento vem como consequência e não necessariamente um resultado. Porque quando eu fico bem comigo, quando eu fico bem com a minha alimentação, emagrecer já não é tão o plano principal da minha história. Eu já quero mais sofrido, né? Tão pesado e tão proibitivo. E eu não preciso tanto me encaixar nos padrões, porque eu já estou feliz com o meu padrão. Isso, porque padrão hoje em dia é um negócio que depende da gente. Qual que é o meu padrão para mim? É assim, tá bom, tá bom. É mais ou menos assim. E padrão é uma coisa muito interessante, porque o corpo, como eu trabalho muito com o corpo, ele tem a ver com biotipo. Então, assim, eu fico brincando que eu quero ser rainha de bateria. Nunca vou ser, meu biotipo é muito magro. Tem pessoas que têm formas mais redondas. Eu fico buscando algo que não encaixa no meu padrão. E aí eu sofro. Aí eu sofro. Que a gente tem que observar isso também. Deixa eu ver se tem pergunta para nossa amiga Lúcia aqui. Tem a nossa amiga Josi do Santa Rosa, ela sempre participa conosco. Josi, um beijo grande para você. Se eu ficar nervosa, preocupada, triste, não consigo comer, se tiver alegre, haja comida para me sustentar. Tá mais ou menos assim? É mais nesse ou menos processo? assim, bastante nesse processo. Quando ela fica triste, ela não consegue comer. Exatamente. E quando ela fica feliz, então quando ela eu já come, haja comida para sustentar. Quando eu tô triste é porque eu tô cheia de muita coisa. Assim, como é muito singular, precisaria olhar para ela, mas vamos fazer um geral, como se fosse isso. Eu tô tão cheia de alguma coisa, essa tristeza é cheia, é excesso de dor. Então eu não consigo colocar. Quando eu tô alegre, essa dor se esvazia um pouco. Aí, como eu não comi na tristeza, eu me entupo na alegria. Bem assim, a uma vista, um olhar mais aberto, pode ser isso. Então, ela pode observar, quando ela está triste, qual dor está enchendo ela. Que dor é tanta, que preenche tanto, que não dá para descer comida. Aonde estão os nós? É preciso fazer essa reflexão. Essa reflexão. E aí, quando vem a alegria, os nós descem, por enquanto, e aí ela pode se entupir. Ô, Lúcia, quanto tempo leva assim, para essa descoberta? São várias sessões? Como é que é isso? Para essa descoberta das dores, né? Depende da pessoa. Entendi. Eu dou no mínimo 4 sessões. Mas pode se prolongar, porque depende do tamanho da sua dor e o tanto que você está pronto para olhar. Mas um mínimo de 4 a 8 sessões já é o suficiente para continuar com uma relação mais amigável com a comida. Com a comida, né? É isso que a gente precisa hoje em dia, né? É isso. Eu vou fazer uma pausa aqui com a Lúcia, porque a gente foi até as ruas ouvir um pouco as pessoas. Vamos lá? Vamos conferir juntas? Então vamos lá. A comida reúne a família à mesa, está presente nas confraternizações. Comer traz sensações boas, mas por um lado a ciência diz que quando se fala em sensações, vem também emoções. E cada um tem um jeito de lidar com as emoções, o que afeta diretamente nos hábitos alimentares. E nós viemos saber como está o relacionamento das pessoas quando o assunto é alimentação, quando o assunto é comida. Eu normalmente procuro alimentar da maneira mais certa possível, né? Mas nem sempre a gente acerta, né? Quando pisa na bola e acha que exagerou, como é que fica? Aí a gente faz uns exercícios para recuperar, né? Esse começo de ano a gente está
do alimento balanceado para dar uma mudada no físico, né? Quanto você acha que exagerou? Fica com a consciência pesada? Bastante. Não. Não me preocupo, não. Eu gosto de comer tudo, né? Tudo? Tudo. Nada me faz mal, não, graças a Deus. Comida, normal. Comendo pouco. Já pesei 110 quilos. Hoje em dia, eu não como nada de besteira. Verdura, muita fruta, muita água. A única coisa que eu exagero um pouquinho na cerveja. Nos últimos 2 anos eu tento não comer algo que me deixe pesaroso. Eu tenho feito uma dieta bastante equilibrada. Muitas frutas, muitas verduras, sem álcool, atividade física quase todos os dias. Já teve algum vício alimentar, algum doce, alguma coisa assim? Açúcar já comi bastante, mas tenho evitado muito também ultimamente. Tenho cortado o doce, acho que em uns 80%. Como está o seu relacionamento com a comida? Você às vezes come, sente bem, desconta quando está nervoso, desconta na comida? Não, jamais. Eu como pouco, tem um limite para comer. Eu viajo muito, sou representante comercial, eu como assim, por quilo. E evito massa, fritura, né? Gordura também eu não como. Eu tinha um vício complicado, que era o café. Não conseguia ficar sem, não. Tinha que tomar uns 10, 12 vezes por dia. Senão dava dor de cabeça e tudo mais. Era complicado. Quando você fica nervosa, você costuma descontar na comida? Não gosto. Como que é o seu relacionamento com a comida? Ultimamente eu tô mais light, agora eu ando mais light. Eu não ando comendo igual eu comia, não. Quando exagera, fica pesarosa, acha ruim? Fico sim. Fico. Como você se sente? Agora eu tô super bem. Eu perdi 11 quilos, parei de comer carboidrato, né, com doce. Aí agora eu tô super bem. A minha relação com a alimentação, eu procuro me policiar muito com isso. Hoje a gente tem pensado muito, né, assim, em vida saudável, alimentação saudável. Eu acho isso muito interessante. Você é daquelas pessoas que quando fica nervosa, desconta na comida? Bastante. Eu queria ser daquelas ansiosas que perdem a fome, mas não consigo. Como muito. Adoro, além de fazer, comer também. Tenta controlar na medida do possível. Sim, durante a semana. E a gente viu essa questão da ansiedade que interfere também nesse nosso olhar e nessa relação com a comida, né? Bastante. Lúcia. E a ansiedade, ela é muito interessante, porque a ansiedade ela é uma palavra genérica. A ansiedade pode ser muita coisa. Então, quando a pessoa fala, quando eu fico ansiosa, eu como, eu tenho que achar ali uma emoção autêntica, uma tristeza, uma dor, um medo, que significa, porque cada ansiedade é uma coisa diferente. E aí eu entro nisso. Eu achei interessante a reportagem, porque todo mundo se alimenta bem, né? Todo mundo. Todo mundo se alimenta bem, e isso é interessante, porque nós já estamos sabendo lidar um pouco melhor com a comida. Mas quando eu estou no meu lugar de consciência, aí eu estou consciente que eu preciso comer bem. Mas a pergunta era, quando você fica nervosa, você come bem? Quando eu saio da minha consciência, quando eu saio daquele lugar que está aqui e venho para o emocional, para o emaranhamento, aí eu não consigo me dar bem com a comida. E isso é muito interessante. E eu consigo prestar atenção nesse momento que eu saio, vou para esse emaranhamento, eu posso sair dele sem exagerar, sem cair nas tentações? Pode. É prestar atenção nisso, sabe? Se eu estava indo bem durante a semana, existe uma coisa que chama gatilho. Qual o gatilho que me leva para o excesso? Ou para o menos, né? A menina falou que não come. Qual o gatilho? O que acontece na minha vida, de repente, todas as vezes que alguém, meu chefe dando comigo, vamos supor, né? eu paro de comer, eu como muito. E se eu tenho problema com o chefe, eu tenho problema com o pai, porque eu tenho problema com a autoridade. Então, assim, aonde é que as autoridades me incomodam? Aí esse meu gatilho é onde que eu preciso estar no meu lugar. Gente, porque a constelação resolver isso também, né? Porque a gente sabe que a obesidade hoje é uma epidemia no mundo, né? E a constelação ajudar a resolver isso é uma revolução, vamos dizer assim. Eu acho fantástico. Não é? A Marisley está com a gente aqui dizendo o seguinte, ela quer saber como eliminar estômago alto mesmo fazendo dieta. Você pode ajudá-la nesse sentido? Aí é complicado, né? Estômago alto envolve questão de... Fisiológica, né? Tem a parte fisiológica, biológica, igual eu falei, eu trabalho com uma saúde integrada. Então, eu teria que fazer algumas perguntas de ordem emocionais para ela, para saber quando que começou, por que começou, de onde que vem,
para a gente poder começar a ter um diagnóstico. Assim, solto é mais complicado. Né? Aí fica difícil de aí seria uma parte fisiológica, talvez algum médico explicaria, mas para a parte emocional precisaria saber dela. Você falou da constelação e você também faz auriculoterapia. Auriculoterapia. Que também pode ajudar no processo de descoberta, de lidar com a comida. A auriculoterapia como a acupuntura, mas eu trabalho pontos na orelha. Então, muitas vezes o que eu faço como recurso para ajudar, dentro da sessão, a gente trabalha alguma emoção. Então, eu vou pôr como, até você voltar na próxima semana, eu vou trabalhar pontos, ou para potencializar aquilo que foi trabalhado, ou para abrir coisas que não foi aberto. Então, é um recurso para a parte terapêutica da constelação. Muito bem. Então, estão chegando as perguntas aqui para você. Aí tem um que diz assim, eu tô sofrendo por amor, então perco a minha fome. E eu ia te perguntar sobre as emoções. Quais são as mais comuns que nos fazem ou exagerar na comida ou não comer nada, na sua avaliação? As mais comuns é a falta e é a falta. Eu sempre quero preencher algo. E quando me falta amor, como eu disse, eu sempre vou olhar para a questão da família. Você está sentindo falta de qual amor? Do pai ou da sua mãe? Quem foi ausente? E você precisa suprir isso hoje no outro. Quem o meu namorado não me quer, eu começo a comer. Mas quem na infância faltou com esse amor? Aí a gente vai olhar para o pai e para a mãe. E aí vai entender melhor, né? Entender melhor. Ansiedade me faz comer sem perceber. Como demais e sofro depois. É um dos nossos amigos aqui também. É porque eu entro na minha ausência, eu estou na presença da minha dieta. Quando bate aquela emoção que eu não sei controlar, eu como muito. A hora que eu volto para a minha presença, porque assim, às vezes eu saio de mim. Sabe quando você pensa assim? Sei. Você está dirigindo e pensa assim, gente, eu nem sei como que eu cheguei aqui. Eu estou na minha ausência. Aí eu estou comendo na minha ausência. Quando eu volto para a presença, eu, nossa, o que eu fiz? Então, qual emoção eu deixei tomar conta para me tirar do meu lugar de presença? Importante olhar para isso. É um caminho que não é tão fácil, mas ele é possível. Completamente possível. E com a paciência, eu chego até lá e posso mudar meu estilo. E ele é bem mais fácil do que se imagina. Tem uma frase que é, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Exato. Mas se encarar o bicho some. Adorei isso. Eu acho que hoje a gente está precisando mesmo estar presente, encarar isso para poder mudar e ser feliz. Porque a vida é assim, não é? Muito bem. Deixa eu agradecer a Lúcia Oliveira, terapeuta em saúde integrada, com a gente aqui hoje no Manhã Total, trazendo toda essa visão pra gente. Obrigada, tá, Lúcia? Prazer te receber aqui. Foi um prazer. E obrigada por responder os nossos amigos aqui, tá? Obrigada. E para muitas pessoas, a perda de peso só é atingida depois de uma cirurgia, né? Mas mesmo com a redução do estômago, enfim, qualquer cirurgia nesse sentido, não adianta mudar o corpo se a mente continua voltada para esse exagero, para essa forma de não lidar muito bem com a comida. Por isso, o acompanhamento de um profissional também é importantíssimo. Fernanda Paranhos, bom dia para você. É preciso cuidar da mente também, né? Com certeza, Mônica. A gente ouve falar tantas histórias, a gente conhece muitas pessoas que já passaram por esse processo cirúrgico, uma cirurgia tão invasiva, e muitas vezes a gente não pensa que o tratamento, o acompanhamento começa aqui, da mente, e isso é muito importante. Para falar sobre isso, já nesse assunto que a gente está falando de emagrecer com um olhar mais amplo e integrado, nós vamos conversar com a psicóloga Luísa Garlipe, que trabalha especialmente com isso. Luísa, você tem trabalhado com isso há alguns anos, fez cursos a respeito disso e sabe com propriedade quão importante que é esse tratamento psicológico antes da pessoa fazer uma cirurgia assim tão invasiva. Fernanda, para mim é um prazer falar sobre esse assunto, né, para desmistificar o papel do psicólogo no processo de preparação e também de acompanhamento após a cirurgia bariátrica. Porque é antes e depois, né? Antes e depois. E é imprescindível, tanto antes quanto depois. Antes, porque a gente faz realmente uma preparação. Alguns pacientes têm um certo receio, né, de procurar o psicólogo antes da cirurgia, achando que ele vai travar a cirurgia, que ele vai, né, impedir e vai ficar olhando para aspectos em que ele não vai fazer cirurgia. Na verdade, o nosso papel, ele é de auxiliar o paciente, ele é de preparar esse paciente para todas as mudanças que ele vai viver depois da cirurgia. Porque são muitas, não são só físicas, né? As físicas são muitas, mas as emocionais, comportamentais, elas são muito grandes e o paciente precisa dessa preparação. Não, e justamente por isso, porque às vezes o emagrecimento é consequência. Isso. Ela faz uma cirurgia que
geralmente, dependendo do caso, diminui o estômago de uma forma muito grande, em volume muito grande. Mas se o comportamento, o olhar para a comida não muda, a pessoa acaba engordando. Eu já conheci casos de pessoas que acabam ganhando peso novamente. Isso realmente acontece? Sim, isso é possível e toda vez que eu faço a avaliação da cirurgia, eu deixo isso claro para o paciente. Você sabe que se você não mudar o seu pensamento em relação à alimentação, se você não mudar o seu estilo de vida, é possível voltar a ganhar peso depois da cirurgia? Porque a cirurgia ela não é mágica e nem definitiva, né? A cirurgia ela contribui para o emagrecimento, mas ela não faz o emagrecimento do paciente. O que ele vai fazer com a cirurgia, né, como ele vai cuidar dessa cirurgia, é que vai fazer com que ele tenha o sucesso, né? Então, precisa bastante ter essa consciência de como que ele lida com a comida. E lidar com a comida é uma coisa que vem dessa pessoa já há anos, né? Nós já havíamos conversado aqui que se a pessoa chega a esse ponto da cirurgia é porque ela passou por vários fracassos. Do que você sente dessas pessoas que chegam até você? Ela já está frustrada, muitas vezes já até desistiu de perder peso e a estética é só um detalhe, né? A saúde dessa pessoa que acaba sendo prejudicada. Então, é interessante porque todos esses pontos, são vários pontos que a gente trabalha, né, na avaliação da cirurgia bariátrica. É importantíssimo que esse paciente, ele volte a responsabilidade e o olhar para ele mesmo e o empoderamento de que ele pode realmente conquistar aquilo que ele quer. Porque, como você falou, quando ele chega para a gente, ele já chega com uma história de fracassos, né? Ele já chega cansado, o discurso dele é cansado. Sempre começa assim: Luísa, eu venho lutando com o peso desde criança. Então, é uma luta mesmo. E quando ele chega para a cirurgia, muitos chegam com um olhar de que essa luta foi vencida pelo peso e não, né, eles não vencem mais. E que a cirurgia vai dar conta de fazê-los vencer agora. E, na verdade, isso não acontece. Ele precisa, né, ressignificar isso. A gente precisa trabalhar o empoderamento dele diante dessas questões para que ele busque os recursos internos para lidar com a cirurgia, porque a cirurgia não vai dar tudo pronto para ele, né? Pronto e acabado. Então, ele realmente, o paciente precisa saber que ele pode, né, ressignificar todas essas questões que ele tem dentro e conseguir, né, dessa vez, fazer com que ele tenha o sucesso. Mas, para ter sucesso, ele precisa mudar várias estratégias, pensamentos e emoções que ele traz, né, diante dessas experiências que você falou. Isso, você fala de antes, eu já ia te perguntar isso. Você também nota que essa pessoa que tem um sobrepeso, ela tem questões que vêm de muito tempo, às vezes até ligada a questões familiares. De fato, é preciso olhar para a obesidade de uma forma ampla, não é? Sim, a gente precisa cuidar dessa questão da obesidade muito para além de contagem de caloria ou de olhar, né, o que só o paciente come ou quanto ele gasta. Por quê? Porque, na verdade, a relação com a comida é uma das nossas primeiras relações com o mundo e ela é externo, né? E ela é afetiva. Porque se você parar para pensar, né, o bebê ele tem o primeiro contato com o mundo através do seio da mãe, né? O alimento. E esse alimento ele vem investido de carinho, de afeto, de proteção. Isso fica registrado. O nosso consciente é uma esponja e ele vai filtrando todas essas emoções. Então, quando adulto, muitas vezes, a pessoa quando lida com dificuldades ou quando passa por algum momento, né, difícil, ela acaba recorrendo à alimentação em busca dessa sensação de paz, em busca dessa sensação de proteção, de carinho, de afeto e, além do que, o prazer imediato gerado pelas substâncias que o alimento acaba, né, liberando na corrente sanguínea. Então, tudo isso a gente precisa trabalhar, porque isso vem lá de trás. Isso não é de agora, né? A forma como ele busca o alimento, quando acaba chegando numa obesidade, né, tem alguma questão por trás que a gente precisa olhar que está no emocional. Com certeza, aí fica ainda mais importante o acompanhamento de uma profissional, de um profissional que trabalha com isso. Luísa, muito obrigada pelas informações. Deixou com a gente ainda mais a certeza de que o acompanhamento psicológico é tão importante nesse momento, em tudo, né? Principalmente. Mônica, então é isso. A gente tem que olhar sempre para o nosso peso. Às vezes a gente sobe na balança, olha aquele número, vê algo que nos agrada, às vezes menos. Mas a gente tem que olhar primeiro para aqui, para a nossa cabeça e para o nosso coração. Aí sim o resultado vem. E complementando, né, consciência sempre, estar consciente na maior parte dos momentos. Obrigada, viu, Fernanda? E a Luísa também, obrigada.